Como música modula suas emoções? Se você assistir uma cena de suspense com o áudio completamente desligado, o que seria uma experiência aterrorizante, se torna quase cômica. Sem a trilha sonora, são apenas atores fingindo tensão ou tomando decisões absurdamente estúpidas, se for um filme de terror. O vazio sonoro expõe a ilusão do cinema. Mas no exato instante em que a música entra na cena, o seu coração acelera, a sua respiração encurta e a sua pele se arrepia. O ponto é que música não é só som. Ela está longe de ser só um conjunto de vibrações de moléculas de ar que são captadas pelos seus tímpanos, interpretadas depois. Ela possui a rara capacidade de burlar o processamento racional e a linguagem verbal. Você não decide sentir medo ou tensão. Não é necessário que alguém diga o que está sentindo em uma cena, ou de alguma coisa na tela alertando que algo ruim vai acontecer. O seu corpo simplesmente sente. E isso nos leva a perceber que música não é só arte ou entretenimento. Ela é uma ferramenta estruturada de modulação neuroquímica, de modulação das suas emoções. Tá, mas como a indústria usa isso para te fazer sentir? Do ponto de vista evolutivo, sons imprevisíveis e com flutuações rápidas significam duas coisas. Um predador se aproxima, ou um primata está em agonia. Diante desse tipo de estímulo não há tempo para ficar filosofando ou avaliar a situação. O botão de pânico é acionado. E a indústria do cinema entendeu isso. E ela sabe exatamente como engatilhar essa resposta de forma planejada. Um exemplo disso é que foram precisas apenas 2 notas para termos a trilha clássica de Tubarão. Mesmo que você não tenha assistido o filme, você sabe qual é a música dos tubarões. Não é Baby Shark. Particularmente, o que as 2 notas de Tubarão ajudaram a criar é absurdo. Um animal da natureza tem uma música tema. O filme introduziu a ideia de um predador implacável, vingativo e que desenvolvia um gosto específico por carne humana. E muita gente vê assim até hoje, o grande vilão dos mares. Quando, na verdade, tubarões nem gostam de carne humana. Os números anuais mostram quem é a verdadeira ameaça. Ok, composta por John Williams, a base do tema de Jones é construída sobre a alternância rápida de um som grave e o outro muito próximo dele. Na música, isso é chamado de dissonância. Como eu disse, som não é só vibração nas moléculas de ar. E a sensação de tensão gerada por certos sons acontece por uma limitação mecânica no nosso ouvido interno. Quem mapeou isso foi Harvey Fetcher, pelo que conhecemos como banda crítica. O sistema auditivo não processa as frequências de forma contínua e perfeita. Em vez disso, o cérebro agrupa as frequências em pacotes ou filtros auditivos. Se 2 sons entram no seu ouvido e as frequências estão distantes o suficiente, caem em bandas críticas diferentes. A membrana basilar vibra em 2 lugares distintos. O cérebro separa a informação perfeitamente. Você ouve os 2 sons de forma limpa e estável. Agora, se 2 frequências são muito parecidas, não necessariamente iguais, elas caem dentro da mesma banda crítica. E isso resulta em uma colisão direta. As células auditivas recebem comandos conflitantes e o tecido começa a vibrar de uma forma completamente caótica. O seu corpo perde a capacidade de decodificar aquele som de maneira limpa, o que gera a rugosidade acústica. Sabe aquela tensão quase insuportável de sons agudos ou estridentes, bem antes de um jumpscare ou antes de uma cena de suspense? O que acontece não é apenas uma sugestão emocional da história que estão tentando te vender. É literalmente atrito físico acontecendo dentro do seu ouvido. Por isso que você fica tão ansioso, atento e inquieto. Não é a sensação do que está aparecendo ou pode aparecer na tela. É a sua biologia, a sua parte evolutiva, exigindo que esse atrito mecânico pare imediatamente. Tá, mas não é só a via do medo. Existe uma outra, a via do prazer, através da modulação de dopamina. Eu vou usar de exemplo as músicas do Hans Zimmer, o grande compositor do cinema, criador das trilhas de Interestelar, Duna, Inception, Gladiador, Batman Trilogia e dizem que também de Piratas do Caribe. E começando com as próprias palavras dele. You're basically having a conversation. There's a question. There's an answer. Música é uma conversa, e o seu cérebro é extremamente viciado em tentar prever a resposta. Enquanto uma música toca, uma região do seu cérebro chamada núcleo caudado trabalha intensamente. Ele analisa a gramática da música, calculando probabilidades e antecipando o momento exato em que a harmonia vai se resolver. No momento que a resposta será entregue. E se você está ligado na neurociência e na tão falada dopamina, você sabe que dopamina não é sobre prazer. Ela está muito mais associada ao querer e a antecipação da recompensa em si. Dentro de uma música, quando a partitura finalmente entrega aquele acorde tão esperado, a atividade neurológica migra instantaneamente para o seu núcleo accumbens.
que é o nosso centro de gratificação. É nesse momento de confirmação preditiva que uma enxurrada de dopamina é liberada. Aquela sensação incrível, aquele arrepio que sobe pela espinha, não acontece na explosão do refrão. Nasce puramente da antecipação do momento. Hans Zimmer eleva esse sequestro ao limite. Ele é muito bom com algo chamado o tom de Shepard. Tá, e pra alguém que entende pouquíssimo de música, como eu, isso aqui é muito impressionante. Muito provavelmente você percebeu que parece que o som mudava, mas o vídeo tem só 5 segundos e é repetido 3 vezes. Essa é uma ilusão auditiva complexa, criada pela sobreposição de frequência, que dá uma sensação de que o som está subindo de tom infinitamente, mas ele nunca sai do lugar de verdade. E, em outras palavras, ele faz uma pergunta que nunca é respondida. A dopamina vem na antecipação, aí você espera e o alívio da dopamina fica bloqueado. O núcleo caudado tenta prever uma resolução que a música foi projetada para nunca te entregar. Essas são duas formas de manipulação ou modulação diferentes. Na primeira, você é movido pelo medo, pela tensão, pela vontade de querer que as notas parem de tocar. E na segunda, você é movido por querer mais daquilo. E esse sequestro de emoções pode ser induzido por você também. Quando você entende a mecânica por trás do som, você percebe que colocar uma playlist com batidas rápidas antes de ir para academia não é só um ritual de motivação. Você está induzindo fisicamente o seu sistema nervoso a entrar em um estado de alerta. Quando você escolhe música instrumental para estudar ou trabalhar, você está literalmente se autocondicionando. E ondas sonoras também podem te aprisionar em um ciclo de melancolia que já deveria ter passado, como quando você escuta música triste estando triste. Deixe o seu like se você gostou do vídeo e também comenta aí embaixo a sua música favorita. A minha estará lá também. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!